Este é o programa Abrindo a Bíblia. Que bom que você está ligado conosco. Estamos hoje celebrando o 5º dia do nosso jejum. Estamos terminando esse propósito e sabendo que Deus está recebendo aquilo que nós estamos fazendo para Ele. Porque Ele que nos inspira, Ele que nos leva, Ele que nos conduz ao jejum. Não é algo que vem de mim, mas Deus nos leva em momentos da nossa vida, com regularidade, né? Porque é uma prática, uma disciplina, uma coisa regular na vida do crente, a termos esse momento de jejum. E hoje estamos nesse 5º dia falando sobre também coisas tremendas em relação a este momento. Estaremos hoje conversando com você na passagem em 2 Crônicas, capítulo 20, de um rei muito tremendo que estava ali sendo ameaçado. E ele curvou-se diante do Todo-Poderoso Deus e levou uma nação inteira junto com ele a jejuar e a orar. Isso é muito tremendo. Isso mostra uma pessoa dependente de Deus. E hoje você e eu não somos diferentes. Nós somos altamente dependentes de Deus. Eu dependo dele. Eu dependo da graça dele, do amor dele, da misericórdia dele, de tudo que Deus é, de tudo que ele tem na minha vida. Eu sei que você também depende dele. E hoje nós estamos mostrando para ele esse grau de dependência, essa profundidade, esse amor, essa devoção através do nosso jejum, que também vem para mostrar para o nosso Deus. Nós estamos nos humilhando, não somente mostrar, mas dizer de coração o nosso sentimento diante dele, de entrega, de jejum e oração. E isso é o que agrada o coração do nosso Deus. Vamos falar hoje sobre algo muito interessante, de como que, aliado ao jejum e à oração, você pode também colocar no teu coração, nos teus lábios, a adoração ao teu Deus também. Porque Deus ama se alimentar da nossa oração e da nossa adoração, quer dizer, da nossa adoração e do nosso louvor. São agradáveis a Ele, alimentam o coração dele. E nesse jejum, você vai ficar sem alimento, mas vai alimentar a Deus através da tua adoração. É muito tremendo esse pensamento, e nós estaremos falando um pouquinho mais sobre ele também. Eu gostaria nesse momento, já estou aqui com a minha Bíblia, e eu quero que você também já pegue a tua Bíblia também, que esse programa chama-se Abrindo a Bíblia, Abrindo a Palavra. E é isso que você e eu faremos juntos hoje, tá bom? Eu gostaria nesse momento de falar com você sobre a nossa parceira, sobre alguém tão importante na vida deste ministério Abrindo a Bíblia, que é a Faculdade Boas Novas, aqui em Manaus. Uma faculdade reconhecida pelo MEC, uma faculdade que oferece muitos cursos, administração, pedagogia, ciências teológicas, propaganda e jornalismo, e são muitos os cursos que você poderá ingressar e poderá também ter essa oportunidade agora, dia 17 de outubro, para o vestibular, tá bom? E você poderá também agendar, poderá estar aí e ver no nosso contato, e através desse VT que vai tocar aí, você vai ficar sabendo um pouquinho mais sobre a nossa parceira Faculdade Boas Novas. Está na hora de mudar. Foi alto com a FBN. Vestibular 2º semestre. Jornalismo, pedagogia, administração, publicidade e propaganda. Tudo o que você precisa para ir mais longe está aqui. Cursos premiados, incentivo à pesquisa e rápida inclusão no mercado. Foi alto com a FBN. Informações em www.fbnovas.com.br. FBN. É isso aí. Voe bem alto aí através da Faculdade Boas Novas, onde o conhecimento traz liberdade. Eu quero aproveitar esse momento e enviar um abraço caloroso, com todo carinho, à professora Maria José Costa Lima, diretora da Faculdade Boas Novas, e toda a equipe aí que está empenhada em trazer com tanto esforço e esmero o estudo, e trazer para você tantos cursos e abençoar a tua vida. E tem também, claro, abençoado esse ministério. Um abraço a todos da Faculdade Boas Novas. Eu gostaria também de convidar você, nesse momento, a pegar teu telefone e ligar para nós. Estaremos no final desse programa orando com você.
orando por você também, pela tua necessidade, por aquilo que está no teu coração, por aquilo que está causando dor, constrangimento. Quem sabe você precisa de uma porta aberta de emprego. Nós estaremos orando pela tua necessidade, tá bom? Daqui a pouco mais nós vamos voltar com você, com a palavra de Deus, neste 5º dia de jejum e de oração. Daqui a pouco mais nós voltamos. Olá, estamos de volta com você neste 5º dia do nosso jejum, da nossa consagração. Eu sei que a essa altura você já está vivendo aí algo muito bom, você está sendo desafiado, claro que é uma luta, você está lutando pela tua vitória, mas nós não temos vitória sem primeiramente luta. Então o jejum aliado à oração, você já está declarando que você está em guerra contra o inimigo, contra o inferno, para receber aquilo que Deus tem para você. Mas o jejum também, como já falamos sempre, ele é um instrumento que Deus leva você a usar, é uma disciplina que também faz você mais sensível a Deus, faz você mais vulnerável às coisas de Deus, coloca o teu coração mais perto e quebranta mais você e a mim. Tem uma passagem tremenda em Romanos, no capítulo 8, e é o versículo 13, que fala assim, que se pelo Espírito nós mortificarmos as obras da carne, nós vamos viver. E é o Espírito Santo que nos ajuda a mortificar a nossa carne. E uma das maneiras de nós mortificarmos o nosso eu e quebrantar e crucificar a nossa carne, os nossos desejos, o nosso eu, é através do jejum. O jejum é muito tremendo. E o jejum, ele libera o Espírito para ficar mais perto de Deus, para ficar mais à vontade ali, mais submisso, justamente quando o nosso eu, o nosso corpo, ele está sendo então crucificado. Olha esse pensamento que interessante. À medida que a carne se mortifica, o Espírito fica mais livre para o quê? Para exercitar o que ele mais deseja, que é voar nas asas da graça do Altíssimo. É isso que você deseja, é o que eu desejo. Mas nem sempre é isso que eu vivo. Por quê? Porque eu estou lutando contra a minha carne. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos capítulo 7. Ora, aquilo que eu faço, aquilo que eu quero fazer, eu quero obedecer, ser amável, bom, verdadeiro, justo, eu não consigo muitas vezes. Mas aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. E aí ele diz, ó miserável homem que sou, porque eu estou ali lutando contra o pecado. E é assim a nossa luta diária. Por isso a Bíblia fala, se nós mortificarmos as obras da carne, o nosso eu, a nossa vontade, o nosso querer, o nosso homem carnal, o que vai acontecer? Pelo Espírito nós vamos viver, vai ter vida. Interessante, né? Para ter vida com Deus, tem que morrer coisas em nós. A nossa carne tem que meio que ser crucificada. E aí, nós estamos falando esses 5 dias sobre aquilo que Jesus fala na palavra dele, da necessidade do jejum, porque foi uma prática que Jesus também fazia. Ele praticava, não é isso? Mas nós temos que ter muito cuidado aqui para não entrarmos numa rotina espiritual. E Deus, ele fala isso para o povo dele também em Isaías. Ele fala, eu não suporto mais as tuas orações repetitivas. Vocês chegam para mim com o mesmo tom de voz, com a mesma oração. Nós temos que sair um pouco, querido e querida. E Deus está falando comigo, com todos nós, de que nós temos que sair da nossa rotina espiritual. Olha só, vamos dar um exemplo para você. Se todos os dias você chegasse em casa, ou teu esposo chegasse em casa do trabalho, e você encontrasse ele com a mesma palavra, todo santo dia, mesma sentença, mesmo tudo, mesmo aquilo, não mudasse o discurso, todos os dias só aquela palavra, ia cansar. E se alguém falasse com você a mesma coisa, todo dia,
A mesma sentença, a mesma frase, a mesma expressão, o mesmo conteúdo, tudo a mesma coisa, você não aguentaria mais. De novo, eu não aguento mais ouvir isso. E era assim que o povo estava falando com Deus. Mesma oração cansativa e repetitiva. E Deus fica cansado também, porque Ele diz isso. Estou cansado das vossas orações repetitivas, vocês estão me cansando. Então nós não queremos cansar Deus. Nós queremos orar e sermos sinceros e naturais com Deus. Assim como você é sincero e natural, batendo papo, conversando com alguém, usando um linguajar diferente, expressões diferentes, cada dia você fala algo diferente. Deus também ama ouvir isso. Quando você chega para Ele e fala com sinceridade, Deus, sabe de uma coisa hoje? Eu estou sentindo assim, sabe que hoje eu quero te dizer algo, Deus, que eu te amo, que tu és isso e de uma maneira diferente. Você pode falar tantas coisas para Deus, mas sendo quem você é. Deus não criou robô. E aqui nós podemos cair em uma rotina espiritual, cair na mesmice, vai para a igreja aquele dia, volta aquele dia, faz aquilo ali, e fica parecendo uns robôzinhos, e Deus não quer isso. Por isso Ele ama quando nós saímos um pouco da nossa rotina, e o jejum é algo tremendo, porque Ele nos tira da nossa rotina. A rotina de comer aquela refeição àquela hora, de alimentar aquilo, você sai daquela rotina porque você vai orar num momento que você normalmente não oraria. E você vai parar de se alimentar no momento que você normalmente estaria alimentando a tua carne. E aí Deus vai te dar estratégia, o Espírito Santo vai começar a te guiar e te mostrar a necessidade de aliar ao teu jejum a adoração. Ele mostrou isso para mim. Certo tempo na minha vida, uma época onde estava passando por uma grande luta, uma batalha, e o jejum foi o que Deus me levou a fazer. E naqueles dias de jejum intenso e oração, Deus falou assim, nesse próximo dia, você não vai pedir mais nada de mim. Você não vai falar, Deus, eu preciso disso, Deus, eu preciso daquilo. Não, você vai me adorar, minha filha. Foi tão tremendo. Eu lembro que eu estava ainda trabalhando, indo aqui no programa, fazendo o ministério, pregando, mas no lugar que Ele me levava para estar lá, pode ser atrás de um carro, guiando, em casa, em qualquer lugar, Deus me levava a adorá-lo. Me adore, louve o meu nome. E eu comecei a adorar a Deus. Aquele dia não pedi nada de pedir, nada de falar, quebra a amarra, faz aquilo, quebra aquilo, Senhor, põe por terra, Senhor, cura. Não, eu te adoro, Senhor, eu te adoro, Senhor. Eu te adoro porque Tu és digno de ser adorado, Tu és maravilhoso, Tu és magnífico, Tu és excelso, Tu és poderoso, Tu és o meu Deus, que me liberta, que me tira, Senhor, do lamaçal do pecado, o meu Deus que tira do medo da minha alma, o meu Deus da minha salvação, o Deus que entende a minha alma por dentro e por fora, que me criaste do jeito que eu sou e que não quer que eu fique do jeito que eu sou, que eu mude, que eu seja melhor, que me ampare. Você pode orar para esse Deus e adorar esse Deus. Ele ama a tua sinceridade. Ele ama quando você para de ficar falando palavras repetitivas para Ele. Então adore o teu Deus, seja espontâneo, elogie Ele. Fala o que você está pensando dEle. Fala que Ele é bom, que como você ama a salvação que Ele te deu. Você está hoje assistindo esse programa, salvo. Você hoje tem Deus na tua vida. Mas quando você alia um jejum, essa sensibilidade a Deus se aflora. E você começa a sentir Deus de uma maneira muito mais tremenda. Deus está aqui. Poxa, como é que eu fui perceber isso? Porque você matou a tua carne. Quando você não mata a tua carne, você não percebe Deus. E Ele está ali todo santo dia da tua vida. Por isso é importante nós deixarmos um pouco o nosso alimento, matarmos um pouco o nosso eu, e Deus deseja esta adoração, e que ela venha dos nossos lábios, da nossa vida, do nosso ser, com sinceridade diante dEle. Eu te contei já o meu exemplo, nesses dias que eu estava jejuando, Deus me levou a adorá-lo, e aí Ele falou muito comigo através da adoração. Olha só que tremendo. Jejum é um meio, então, de nós nos renovarmos espiritualmente, de ter um renovo na nossa vida. Um renovo espiritual. Se você precisa de um renovo e quer algo novo e precisa de sair dessa rotina, vá para um jejum.
Nem que seja 1 dia, 2 dias, 3 dias. Vá na presença do Senhor. Essa disciplina vai ajudar você a romper com a mesmice e quebrar você da rotina do cotidiano. Olha o que diz em Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentais o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sacrifício. Não é gostoso o sacrifício, mas é necessário. Rogo-vos, pois, que apresenteis, não é o espírito, é o corpo. É a nossa vida. Esse aqui, a carne, o alimento, o apetite, a vontade de comer, de se saciar. É esse corpo aqui que deve ser colocado como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então a prática e a disciplina do jejum, ela vai nos ajudar a nos humilharmos diante de Deus também. Eu enumerei aqui algumas coisas que são os benefícios de nós dispormos de alguns dias, deixarmos de lado a nossa rotina e irmos um pouco para o encontro de Deus. Quando nós jejuamos, claro, é o Espírito Santo que nos leva. A humildade é necessária. E ali Deus nos quebranta, nos humilha, tira um pouco o nosso eu do altar, o nosso eu do primeiro lugar, o nosso eu de evidência. O jejum também torna-nos mais cientes da presença de Deus, mais sensíveis à presença de Deus. Traz-nos de volta ao primeiro amor, amarmos mais a Deus, desejarmos mais a Deus, termos mais fome e desejo pela presença do nosso Deus. E o jejum também faz nos aprofundar mais, de uma maneira mais firme e forte em Deus. E Deus moverá poderosamente em sua vida a partir do momento que você entender isso. Amém? Eu tenho um pensamento aqui que eu gostaria de compartilhar com você. Eu tirei ele de um livro que nós usamos para fazer esse estudo aqui sobre o jejum. É do pastor Franklin. Esqueci o nome dele, deu um branco aqui agora. É Jentezen Franklin. Ele é um pastor norte-americano e ele pastoreia uma igreja e todos os anos ele começa o ano no jejum. Do dia 1º ao dia 21 de janeiro ele começa no jejum com a sua igreja. E é muito tremendo os milagres que têm acontecido. Ele relata nesse livro e ele fala que a importância de sairmos do nosso natural e entrarmos no sobrenatural. Quando nós jejuamos, nós estamos deixando o natural para entrar no sobrenatural de Deus. E ele fala, quando nós jejuamos, nós começamos a alimentar a Deus. Olha só que pensamento interessante. Como é que é isso? Eu vou alimentar Deus, não é Deus que me alimenta? Ele usa aqui um exemplo de Gênesis capítulo 18, quando Abraão estava ali no calor daquele dia, numa tenda, ali nos carvalhais de Manre, e ele estava com a sua esposa Sara, os seus servos, e aí chegam uns homens fortes, e aqueles homens eram anjos, e junto com aqueles homens estava o próprio Deus, né, disfarçado de homem, no corpo de homem, mas era Deus que estava ali, eram os anjos do Senhor ali também, e eles chegaram para Abraão, e o que Abraão fez com aqueles homens? Ele os alimentou. Primeira coisa, providencia um carneiro, providencia aqui um iogurte, um desnatado, aí um que chama nata, eles usavam coalhada, né? E trigo, fazer um pão, assar. Vamos alimentar esses homens. Eles precisam de alimento. Eles os recebeu com carinho, com afago, com hospitalidade e alimentou aqueles homens. Não sabendo que aqueles homens eram enviados de Deus, e o próprio Deus estava ali no meio. E quando eles foram alimentados, eles puderam então dar o plano e falar, olha Abraão, vai acontecer assim e assim na tua vida. Aquela promessa vai se cumprir, mas mais do que isso. Naquele mesmo dia, eles vieram para contar uns planos também acerca de Sodoma e Gomorra, que Deus queria destruir aquela cidade. Ele vai fazer uma proposta para Abraão.
E Abraão então fala, Senhor, aí fez uma proposta para Deus também, Senhor, se eu orar e jejuar e pedir que pelo menos tenha X pessoas, tu não venha destruir, aí Deus fala, eu não destruo. E se for X pessoa, menos pessoas, como é que vai ser, Deus? Também não. Então Deus vai falar sobre esses planos de Sodoma e Gomorra ali com Abraão. Mas o que eu quero falar com você aqui, o que interessa aqui para nós, é que essas pessoas, quando eles foram alimentados, eles vieram então e contaram os seus planos, foram recebidos. Quantas vezes Deus quer falar coisas para nós, mas nós não recebemos Deus? Nós estamos muito ocupados para Deus. Não fazemos ali a sal do nosso coração, o lugar propício para Deus vir. E não alimentamos Deus. E como é que é isso, alimentar Deus? Sim, eu alimento Deus com o meu amor a Ele, com a minha devoção a Ele, com a minha consagração a Ele, com a minha adoração a Ele, com o meu louvor a Ele. Isso alimenta Deus. A tua adoração alimenta Deus. Ele é alimentado pela tua devoção, que se transforma em adoração e louvor. E aí, quando você faz isso, o que Deus vai fazer a você? Existem segredos, e olha o que esse autor coloca aqui, eu quero ler para você isso. É um pensamento muito tremendo deste autor, que fala sobre esse conceito de alimentar a Deus. Existem conceitos e segredos que Deus não irá revelar para um adorador desinteressado. E quem que é esse adorador desinteressado? Que adora de qualquer jeito a Deus. Está ali, se está adorando, se não está, fica na mesma. Deus não vai revelar profundidades, segredos, mistérios e planos para um adorador desinteressado, distraído, que vem para Deus de qualquer jeito, entra na presença do Todo-Poderoso de qualquer maneira. Nós temos que alimentar a Deus com a nossa adoração, nosso louvor, nosso amor, nossa devoção. E aí Deus vai revelar para nós os planos que Ele tem. É isso que Ele fez aquele dia lá no Carvalhais de Manre. Abraão soube o que? Alimentar, abençoar, cuidar, receber bem aqueles homens. E ali eles então compartilharam os planos tremendos que eles tinham. Uma outra pessoa que alimentava a Deus com seu louvor era Davi, o grande rei, mas um grande adorador também. Homem segundo o coração de Deus, que estava outrora em caverna, sendo perseguido, mas não deixava de adorar. Na dor, adorava. No sufoco, adorava. Na perseguição, no lamento, na tristeza. Olha, tinha horas que ele fala no Salmo que ele estava com a cama encharcada de lágrimas, de choro, porque ele chorava. Sentia tristeza de alma. Ele ali, homem segundo o coração de Deus, adorava. Então ele não deixava as coisas abater. Ficava abatido sim, mas a adoração, o alimento para Deus, não faltava. Um adorador por excelência. Adorava a Deus, alimentava a Deus com o seu louvor, com a sua adoração, com o seu bem dizer. Ele dizia assim, olha, engrandecei ao Senhor. E engrandecer o Senhor não é fazer Deus grande, não. É ver Deus grande. Ele conseguia ver a grandeza de Deus no meio da dor dele. E reconhecia, mesmo que eu estou sentindo essa dor, essa afronta, essa aflição, Deus, eu sei que Tu és grande, que Tu és poderoso, meu Deus. E é isso que Deus quer que você faça, mulher. Você que está enfiada na lama do teu sufoco e da dor. Porque Satanás quer fazer isso com você. Ele quer te colocar lá para baixo, naquela lama, te atolar. E outra coisa ele faz com você. Ele quer que você fique obcecado com o teu problema. Obcecar-se tanto com a tua dor, com a tua dificuldade, que vai se tornar uma obsessão. Você fica obsesso, obcecado, uma obsessão. Aquela dor se torna sua obsessão. Se acorda pensando na dor, se acorda pensando naquela afronta, se acorda pensando na dificuldade, se acorda pensando naquele problema no teu lar, no teu filho, no teu casamento. Então você fica obcecada, torna-se uma obsessão. Mas o jejum é uma arma que Deus te dá para te fortalecer e fazer quebrar essa obsessão na tua vida.
Quem sabe hoje você está obcecada por um problema que era pequeno. Mas você, em vez de colocar os pés do Senhor e descansar, tem pegado para si o problema. E aí você está remoendo ele, dia após dia. Chega um momento que você não para de remoer. Aí chega um estágio que você fica obcecado. É uma obsessão na tua mente aquele problema. Isso é sério, isso é verdade. Isso acontece com todos nós, comigo também. Eu tenho que vigiar para não deixar aquilo me obcecar. Mas o jejum vem nessa hora. Louvado seja o nosso Deus. Glórias a Jesus, que fala, chega dessa obsessão na tua mente. Tu vai ficar maluca. Tem pessoas que ficam doidas, ficam maluquinhas. Os nervos não aguentam. Chega um ponto que o nervo fica tão estressado, angustiado, enervado, obcecado por aquele problema. Deus não quer isso para você hoje, querido. Se é esse o teu caso hoje, deixa esse problema aos pés do Senhor Jesus. E deixa lá. Descansa no Senhor. E faça um jejum. E fala, Senhor, tira essa obsessão do meu coração. Eu estou obcecada por esse problema. Já se tornou-se um outro estágio da obsessão. E é isso que Satanás quer. Você ficar aí totalmente transtornado no teu problema. Para que você não pense, não fale, não trabalhe, não produza, que você nem ore direito, nem jejue, só naquele problema. Mas o jejum vai quebrar essa força desse problema, dessa obsessão na tua vida. Só o jejum e a oração. Amém? Davi entendia isso. No meio daquilo que poderia obcecá-lo e fazer ele ficar maluco de preocupação, maluco de angústia, maluco daquele sentimento de ultraje, de medo, de pânico. Que os inimigos vinham para matar ele mesmo. E nem para dar uma pauladinha, não, com arma mesmo, para cortar ele, para acabar com ele. Era essa a guerra dele. E ele então soube entender que Deus, buscar Deus, e ele fala, busquei o Senhor. Olha que tremendo, é o Salmo 34, versículo 4. Busquei o Senhor e Ele me livrou de todos os meus temores. Busque Deus hoje através do jejum e Ele vai livrar você desses temores. É a palavra dele hoje ao teu coração. Deus irá ouvir o teu clamor quando você dispor teu coração em adorá-lo. Não chega de qualquer jeito, não. Não alimente Deus de qualquer jeito, não. Você vai alimentar a Deus com a tua adoração, o teu louvor, com a tua vida, como sacrifício santo, agradável a Ele. Amém? E Ele vai receber isso. Amém? Isso é uma palavra muito tremenda hoje de Deus, do teu coração. Nós vamos agora para um breve intervalo, tá bom? Nós estamos no nosso 5º dia, nosso dia de consagração, dia que nós vamos entregar nosso jejum ao Senhor. Mas vamos sair sabendo que fomos fortalecidos por esse jejum. Que pode parecer que tem muita luta, tem, mas também terá muita vitória. E você viverá esta vitória. Amém? Vamos agora para o intervalo e voltamos daqui a pouco mais com você. Volto com você nesse dia falando sobre jejum e oração, parte 5, porque é o nosso 5º dia. Nós estamos aqui em consagração ao nosso Deus e Ele está falando conosco tremendamente através da sua palavra. Em 2 Crônicas, no capítulo 20, tem um exemplo tremendo de um homem, Josafá, rei, que estava sendo atacado de todos os lados, o seu povo, a sua vida pessoal, sua família, o seu reinado, todos iriam ser mortos. E ele então recebe essa notícia. E olha o que ele faz quando ele recebe esta notícia. Então Josafá teve medo. Normal, todo mundo teria medo com uma notícia dessa. Mas ele se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Ele falou, ok, isso aqui é demais para mim, isso aqui é grande demais para mim. Como é que eu vou resolver esse problema? Como é que eu vou vencer essa dificuldade? Vou pedir e eu vou
anunciar. Ele falou aqui, diz aqui bem claro, que ele apregoou jejum sobre toda a nação. E eles jejuaram e oraram. E por causa do jejum, da atitude de humilhação, pois ele aqui veio que, olha só, olha a atitude dele, congregou, pediu socorro ao Senhor, né? Congregou toda Judá, falou para toda Judá, vamos buscar ao Senhor. Essa é a hora de a gente se cair diante de Deus e nos humilharmos diante de Deus. E aí ele fala aqui no versículo 12, nosso Deus, acaso, Senhor, não executarás tu julgamento contra eles? Porque eles são maiores do que nós, eles são grandes e em nós não há força. Então ele admitiu, nem a nossos cavalos, cavaleiros, não, mas é que nós não temos força, Senhor. Se alguém vai vencer por nós, és tu. Ele dependeu de Deus e apregoou um jejum. Olha só as consequências desse jejum. Quando eles estavam ali jejuando e orando, então veio o Espírito do Senhor, veio no meio deles, e ele entrou na vida de um homem, né, na congregação, sobre Jaziel, que era filho de Zacarias, e ele era filho de Benaia, filho de Jaiel, né, que era um levita, e disse ele, dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Deus não deu essa palavra no primeiro dia. Eles jejuaram. E aqui ele falou que ele apregoou jejum e oração por todo Judá. E depois que eles jejuaram e oraram, o Espírito de Deus veio na vida de um homem, que era o profeta, e falou o seguinte. O Espírito falou, Deus falou, olha que palavra tremenda. Não temas, não tenha medo. Vocês têm todo motivo de ter medo, que está vendo um exército grande para matar todos vocês. Mas não temam eles, não tenham medo, nem vos assusteis por causa desta grande multidão que vem para matar vocês. Isso é muito forte. Deus está falando, não tenham medo e nem fiquem assustados. Com tudo que vocês estão vendo aí, esse globolô de gente que vem para acabar com famílias, matar crianças, acabar com todo mundo, porque a peleja não é vossa, mas a peleja é de Deus. Quando você jejua, você está dizendo para Deus, Senhor, eu estou me consagrando, estou aqui diante de Ti, no Teu altar. Você está dizendo, esta batalha não é minha, ela é Tua, Senhor. Estou fazendo a minha parte é me humilhar, é abrir mão dos meus desejos, é crucificar a minha carne. Mas eu estou aqui, Senhor, nesta peleja. Estou dizendo, a batalha é tua, Senhor. É isso que eles fizeram, jejuaram e oraram. E o Senhor falou, não temas. E nem tenha medo deles. Sabe por quê? Porque essa batalha não é vocês que vão lutar. Essa batalha é minha, diz o Senhor. Olha que coisa tremenda. Esta batalha é minha, diz o Senhor. Eu vou na frente. Amanhã, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão descereis contra eles. Eis que vocês vão na ladeira de Ziba encontrá-los defronte do deserto de Jeruel. E nesse encontro, vocês não vão ter que pelejar. Vão tomar posição, ficareis parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará a todos, Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã somente sai ao encontro, porque o Senhor é convosco. E aí ele convoca todos os levitas, os filhos dos coatitas e coroítas, aqueles que louvem, aqueles que cantam louvor, adoração, que alimenta a Deus. E Deus falou assim, manda aqueles levitas na frente. Eles vão guerrear. Mas como que é isso? Os levitas que não carregam armas, que não carregam escudo, que não carregam aquela proteção, eles é que vão guerrear. Mas Deus falou isso, é eles. Coloca eles. Coloca todos os levitas bem na frente. Eles vão liderar, é o que Deus falou. Olha, dispuseram os levitas e ele, pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa e saíram eles. Pôs-se Josafá em pé e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguro.
crede nos seus profetas e prosperareis. Olha que coisa tremenda. Deus está falando aqui, crê em Deus. Mas quando o profeta de Deus conclamou aquele jejum e falou, vamos jejuar, eles obedeceram. Então a vitória daquele povo estava em Deus, confiar em Deus e confiar no líder que Deus colocou sobre eles. Isso quer dizer, quando um líder teu te conclamar a jejuar, obedeça o teu pastor. Quando a tua pastora, quando o teu líder, quando a tua igreja fala, vamos nos unir em jejum, seja obediente. Porque está falando, obedeça o quê? Crede nos profetas, crede no vosso Deus e nos seus profetas e vocês vão prosperar. Olha que tremendo. Perdão. Haverá prosperidade na tua vida. Quando você crer em Deus e nos profetas de Deus. Em obedecê-los. Quando ele fala, esteja no projeto, faça parte disso. Ore conosco, jejue conosco. E ali que aconteceu? Aquele exército foi. Primeiramente foram os levitas. O que eles fizeram? Adoraram, cantaram, louvaram, glorificaram. Não fala nenhuma parte aqui de arma, de ninguém espetar ninguém com espada. Não fala disso. Fala aqui que o povo começou a adorar. Tendo ele começado a cantar e dar louvores a Deus, pôs o Senhor, o próprio Deus, colocou emboscada à frente. Olha só, colocou Deus emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, que eram os inimigos que vieram, e foram desbaratados. O inimigo foi desbaratado, não porque saíram correndo atrás com armas, mas porque estavam louvando e adorando a Deus. Você quer desbaratar o teu inimigo hoje, mulher e homem que está me assistindo? Comece a adorar, magnificar, louvar o teu Deus, que é digno da tua honra, de toda a honra, do teu louvor, do teu cantar, da tua adoração. Louve Ele, adore Ele, e o seu inimigo será desbaratado, em nome de Jesus. É um ato profético, mas é um ato que aconteceu, foi de verdade. Isso aqui, esse povo obedeceu, primeiramente a Deus, mas na boca de quem? Do líder que estava conectado com Deus. E falou, vamos jejuar, e o povo falou, vamos jejuar. E aí o povo podia ter falado, mas que isso, rei? Os levitas, aqueles que são menos agressivos, os adoradores, que não estão acostumados a lutar com ninguém, vão ser eles que vão na frente? Mas eles, era uma estratégia de Deus. E Josafá foi obediente, e o povo foi obediente em obedecer a estratégia. Moral da história, seja obediente. Na tua obediência, você vai desbaratar o inimigo. Quando Deus fala jejua, adore, louve, cante, obedeça. Abaixa a crista, se humilhe, faça isso. Faça, porque Deus vai na tua frente. E Ele vai desbaratar o teu inimigo. Não é você, mas são as tuas atitudes que Deus está pedindo de você para fazer. Deus vai recebê-las. E aí a mão forte de Deus vai mover. Amém? É isso que Deus quer para você. Que você obedeça, que você faça. E dentro desse assunto também, do jejum, do teu jejum que você está entendendo aqui, que ele desbarata o inimigo, você tem que entender que o jejum, ele é uma coisa tremenda, mas ele não é uma penitência. Entenda bem isso. Eu estou num momento de penitência. Jejum não é penitência. Jejum é uma arma poderosa que Deus te dá para você desbaratar o teu inimigo. Tá bom? Então é uma atitude, uma disciplina particular. Isso é muito interessante falar sobre isso. Porque o resultado daquilo que você faz em particular, que é o jejum, o resultado, o teu milagre vai vir publicamente, você vai ser honrado pelo milagre. Deus vai manifestar a resposta do particular em situações públicas. Já pensou que tremendo? Deus vai te honrar mediante as pessoas. Então, vamos deixar claro, o jejum não é uma penitência para você receber algo em favor, mas é um símbolo de entrega incondicional de todo o teu ser, de toda a tua mente para Deus.
Então não é troca, não é barganha. Eu vou jejuar para Deus me dar isso aqui. Jesus, estou barganhando contigo. Eu jejuo e tu faz. Não é barganha. Jejum não é penitência, jejum não é barganha com Deus. Então não vamos barganhar com Deus. É uma disciplina para nos aproximar de Deus. Uma disciplina tremenda que tem efeitos no mundo espiritual para quebrar fortalezas. Mas não de ser troca-troca no mundo espiritual também. Amém? Jejum não é também questão de sofrimento. É uma rendição. Eu estou sofrendo aqui, não. Você está se rendendo a Deus. E claro, é um momento de crucificar a carne. Mas é um momento interessante que você faz em particular. E aqui tem um pensamento muito interessante, que as varandas das casas, dos palácios, tinha aquele pórtico. E o pórtico era a varanda. O nosso ministério tem um pórtico. E o que as pessoas me veem fazendo ali, no pórtico do meu ministério aqui, representa o aspecto público do meu ministério e do teu ministério. O que é a parte pública? A parte que as pessoas veem, pregando, falando, orando. Essa é a parte da varanda do meu ministério, a parte pública, onde as pessoas veem. Mas é algo muito interessante, que mais importante do que a varanda e o pórtico é o ministério particular, é o interior da casa. Porque o que acontece de importante numa casa não é na varanda, é no interior. Que é o alimento, que é o aconchego, que é o congressamento da família. E esse pensamento é muito interessante. Na vida do crente, a vida dele deve ser na vida do crente, deve-se ter mais ministério particular do que público. Isso quer dizer que quando nós lemos a Bíblia, jejuamos, e as pessoas não estão nos vendo, isso é mais importante do que aquilo que a gente faz em público. Para o meu ministério ser efetivo publicamente, eu tenho que gastar tempo em particular com Deus. Que é mais importante o tempo que eu gasto em particular do que em público. Eu diria que o que dá força para o ministério público, visível, é o que eu faço em particular. Está entendendo? Será que está caindo a ficha para mim também, para todos nós? Que quando nós lemos a Bíblia, não é? Você e eu oramos, tanto em público, mas o que embasa tudo isso é o que eu faço em particular. Está entendendo? É esse aspecto. Então a varanda, o pórtico do ministério é aquilo que vocês estão vendo em público. Mas aquilo que eu faço só eu e Deus tem mais peso e é mais importante. E o jejum é isso também. Porque ninguém precisa saber que você está jejuando. É algo que você faz particular, mas que você vai ser recompensado publicamente. Deus vai te dar vitórias. Amém? É isso que Deus tem para a sua vida. Lembra-se, nós começamos com os 3 princípios? Que quando você orar, quando você ofertar, quando você orar e quando você jejuar. Os 3 estão no mesmo patamar. Os 3 são importantes. E é isso que Deus quer na sua vida. Essa prática, que ela possa ser algo constante. Que não seja uma barganha, que não seja uma penitência, mas que seja algo em particular, você e Deus, cujos benefícios você vai colher publicamente. Você vai ser honrado por Deus. Ele vai recompensar você com vitória, com bênçãos, mas por algo que você fez no oculto, no escondidinho, ali a sós com Deus. Amém? Jesus fazia isso. Quando era hora de comer, ele comia com os discípulos. Ao ponto das pessoas criticarem. Poxa, olha só, parece um glutão. Não, mas o noivo está com eles, então vamos festejar. Mas quando era tempo de Jesus ficar sem alimento, ele não ficava lá naquela mesa quieto dizendo, olha, eu estou jejuando. Ele saía, ele se distanciava para um retiro espiritual e lá ele praticava o jejum e a oração. Amém? Palavra de Deus hoje aos nossos corações. Vamos acatar esta palavra para nós sermos vencedores, para nós prosperarmos, como diz em 2 Crônicas, ouvi a palavra do Senhor, ouvi a palavra dos seus profetas e prosperareis. Amém?
palavra do Senhor hoje para nós. Vamos para o nosso intervalo, vamos voltar daqui a pouco mais, orando com você e orando por você também. Bem, estamos de volta com você nesse momento. Estamos hoje no nosso último dia de jejum, de consagração. Mas antes de nós entrarmos aqui no nosso momento de oração, eu gostaria de convidar você a participar do 2º Congresso Estadual do FENASP, aqui que será realizado em Manaus. Tem aqui já um cartaz que você pode ver, está aqui bonitinho, e será no dia 13 e dia 14 de setembro. E esse momento será marcado por um tema que é a luta em defesa da vida, da família e da liberdade religiosa. O endereço também aqui no cartaz é na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, no auditório Belarmino Lins, aqui em Manaus, na antiga rua Recife. Está aí o convite para você que desejaria participar, das pessoas que estão interessadas, que vão compor, né, e vão também poder participar assistindo dia 13 e dia 14 de setembro agora. Amém? Bem, vamos deixar agora de lado isso. Nós vamos nesse momento orar com você e orar por você também. Aqui tem pedidos e eu quero louvar a Deus pela tua vida, porque você foi obediente a Deus, não a mim. Você obedeceu um comando do Espírito Santo em ter esses 5 dias e o Senhor vai te recompensar publicamente. Pode escrever. Você pode ter feito algo em particular, mas a tua exaltação, a tua honra, aquilo que Ele tem para você, todos verão aquilo que você fez no oculto. É assim que Deus faz. E Ele agrada daqueles que obedecem a Ele, que fazem, olha, Senhor, eu vou fazer isso porque eu estou sentindo no meu coração que Tu estás me levando a fazer. Em obediência a Ti, em obediência também àqueles que estão convocando o jejum, eu vou receber o meu milagre. E é assim que Deus se agrada daquele coração que adora Ele, que alimenta Ele com obediência, com adoração, com louvor, com consagração. Amém? E é assim que nós vamos fazer. Vamos orar neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela força, pela alegria, pela paz, pela luta também desses 5 dias. Nós te agradecemos pelas vitórias também, Pai. Em nome de Jesus, te louvamos pela força que Tu tem nos dado, pela aproximação, Senhor, pelos esses dias que nós podemos chegar mais perto de Ti, mais perto da Tua presença. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esses dias de jejum, obrigado pelas respostas, obrigado que Tu tens nos ouvido, que Tu tens recebido, Pai, esta consagração. Nós pedimos agora, Pai, em nome de Jesus, vem estar com cada vida aqui representada, cada causa, cada dor, cada porta fechada. Venha libertar, Senhor, curar, salvar, restaurar, restabelecer, restituir, Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que o inimigo procurou roubar e destruir. Nós pedimos a Ti, Pai, em o santo nome de Jesus. Nós pedimos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Como é bom orar, como é bom aliar a oração o nosso jejum. E lembrando-se, jejum não é penitência e nem é um troca-troca. Jejum é uma disciplina bíblica, espiritual, que você faz no teu corpo natural, mas que desencadeia resultados no sobrenatural, resultados de Deus sobre a tua vida. Amém? Coisa boa. Nós vamos estar tendo outros momentos a decorrer deste ano. Te prepara, esse aqui só foi o primeiro. Estaremos convocando aqui nesse ministério outros momentos de jejum e oração também, porque é o que Deus quer para nós. É bíblico, é a vontade dele. Amém? Fique na paz, fique na graça de Deus, fique na consolação do Espírito Santo, no amor dele também. E até nosso próximo programa, se Deus assim o permitir.